de alegria. Cheiro bom de novo dia, não é? Cheiro bom de chuva, cheiro de terra molhada. Não tem uma música que diz assim? Só que é o seguinte, tem gente que não pode sentir o cheirinho de comida lá do fogão da cozinha no final da casa, que já disse, eu preciso comer, não sabe nem o que é. Uma das maiores dificuldades de quem quer emagrecer é justamente controlar o desejo pela comida. É que para algumas pessoas se alimentar traz essa sensação de prazer, aí muitas vezes depois acaba se tornando um problema, né? Quando percebe que comeu demais, comeu mais do que devia, vem um sentimento de culpa, vem um sentimento de fracasso. Mas afinal, como conseguir voltar a se alimentar de maneira equilibrada? Comer em excesso, será que está ligado a algumas questões psicológicas ou físicas? Roda a vinheta, vamos conversar sobre isso no Papo de Quinta. Em torno de uma mesa farta, nós temos aqui o psicólogo Walter Fernandes, está sempre conosco aqui. Bom dia, Walter, seja bem-vindo. E também recebemos o nutricionista, o Milton Lins. Bom dia, Milton, seja bem-vindo ao Mulher Demais. Para quem tem compulsão, essa mesa aqui já seria um problema. Milton, eu vou começar com você, porque quando a gente pensa em emagrecimento, na cabeça de muita gente, assim, a conta é fácil. Primeiro, menos caloria. Mais gasto calórico, né? Gastar mais energia. E aí o resultado na balança tá bacana, dá o resultado desejado. Porque eu tô comendo menos, estou gastando mais, vamos emagrecer. Mas algumas pessoas falam o seguinte, alimento é meio que um vício. Alguns alimentos, inclusive, provocam esse desejo de você consumir mais. Como ter na alimentação um aliado e não um problema? Isso. Geralmente, esses alimentos aí que as pessoas sentem mais esse vício, essa vontade de comer, são geralmente derivados do açúcar refinado. São bolos, chocolates, achocolatados, bebidas açucaradas, salgados e até a própria gordura, essa gordura saturada que está também no meio dos salgados, acabam influenciando também no processo de acabar gerando uma vontade maior de estar se alimentando. Ou seja, a pessoa que gosta de doce, que gosta, a gente tem aqui um bolo de chocolate, né? Come o bolo de chocolate, muitas vezes não vai se saciar com uma pequena fatia, porque na composição do alimento, o ingrediente já é assim que funciona? Isso. O açúcar, o próprio açúcar, já tem vários estudos hoje informando que até o açúcar, ele acaba até viciando mais que até a própria cocaína. Então, ele tem um poder muito viciante em cima da gente, né? Então, pronto, o próprio doce, aí como tá o bolo de chocolate, acaba influenciando demais para a vontade de sempre estar repetindo a alimentação. Olha que importante essa informação que o Milton está trazendo aqui. Agora, quando a gente fala em compulsão, Walter, a gente precisa falar também de uma falta de autocontrole que vai além de comer só um pouquinho, né? Exatamente. Quando a gente fala de compulsão, a gente precisa entender que a compulsão é um transtorno alimentar, tá certo? Que ele gera um sofrimento psicológico, tá certo? Então, assim, ele tem sempre uma causa por trás, tá? Pode ter um estresse, pode ter uma ansiedade, pode ter também uma depressão. Pessoas também que estão enquadradas lá no toque, elas também não perdem esse autocontrole, né? Então, a compulsão alimentar é algo que deve ser bem cuidado com bastante zelo, né? Ou seja, não dá simplesmente para achar que, não, eu vou controlar aqui, vou tentar fazer uma ajuda com o nutricionista. É um tratamento multidisciplinar, é isso? Multidisciplinar, acompanhado não só pelo psicólogo, como nutricionista, mas também pelo psiquiatra, né? E é bom a gente saber, assim, distinguir, na verdade, o que é que está acontecendo. Porque uma coisa é você se alimentar de maneira necessidade fisiológica, né? Você se alimenta e ali você fica satisfeito. Outra coisa é você, que eu chamo de se alimentar de maneira social. O que é isso? Deixa eu explicar o que é isso. Vamos dizer, você vai no cinema, compra o seu bilhete para assistir o filme. Geralmente, quem compra vai direto para outra fila. Qual outra fila? Fila da pipoca. É meio que cultural, faz parte do ambiente. Então, não quer dizer que aquela pessoa ali tem uma compulsão, mas ela vai se alimentar novamente, muitas vezes já estando saciada, apenas pelo fato de estar indo para um local. E aí vem minha pergunta para Milton, como diferenciar a fome
desse desejo, até mesmo dessa influência cultural do meio. Isso, então, normalmente, eu até estava conversando com ele anteriormente, a gente produz alguns hormônios, certo? Pronto, principalmente a grelina, no caso, quando a gente está em escassez, no caso, no vazio estomacal, a gente vai liberando, vai dando um pico desse hormônio e aí ele vai gerando cada vez mais fome. Então, em relação a isso, a gente faz no planejamento alimentar, depende de paciente para paciente, pessoa para pessoa, né, de forma individual. A gente vai colocando estratégias, de repente, pronto, tem pacientes que geralmente sentem fome mais no período da noite. Aí o que é que a gente faz? A gente dá uma dose maior de proteína, dá uma dose maior de carboidrato, que no caso seria uma fonte de fibra. Então a gente vai fazendo essas estratégias para que no final, no caso, no período da noite, a pessoa consiga controlar a alimentação e também não venha sentir longos e longos períodos de fome seguidamente, né, no período da noite. Tem uma telespectadora que diz o seguinte: quando eu tenho raiva, eu como muito. É normal? Ela é lá do alto do céu. Ela está associada ao sentimento da raiva, né? Então, geralmente está ali mexendo com o psicológico dela. Então, está impulsionando ela a comida. Na verdade, ela está buscando a solução aonde não está. Uma compensação. É uma né? compensação. Está buscando uma compensação. Que muitas vezes você começa a fazer essa associação e isso se torna rotineiro, porque aquilo que dá prazer para a gente vai sendo introjetado e a gente vai achando que é bacana, que é legal. Então, daqui a pouquinho, ela não se identificou, você vai estar sempre associando. Tô com raiva, vou comer tudo. Tô com raiva, vou comer tudo. E a gente sentir raiva é normal, né, Walter? As pessoas precisam entender. E a gente não vai deixar de sentir as coisas. A gente só precisa entender como reagir frente a esses sentimentos, né, Walter? Exatamente. Todos esses sentimentos fazem parte do ser humano. Agora, ele se torna algo que precisa ser visto, algo que precisa ser acompanhado, quando ele é de forma exagerada. Exatamente. Né? Por falar em exagero, a gente está falando de doce, tem aqui um bolo de chocolate, que é uma tentação, né, para quem curte doce, mas a nutrição, ela também traz estratégias de diferenciação para quem tem necessidade de açúcar. A Raquel colocou aqui banana amassada com canela e com aveia. Seria uma boa estratégia para compensar a necessidade de doce, Milton? Isso. A gente usa várias estratégias. No caso aí tem uma fonte de potássio, a fonte de fibra, que é a aveia, a canela também, a banana, ela dá esse gosto adocicado. Então aí também já é uma substituição no caso de preferências de comer doce, né? No planejamento alimentar a gente vai colocando essas estratégias para que no final você acabe matando entre aspas, né, essa vontade de comer o doce e aí com algo que seja totalmente benéfico para a saúde. Tá com dúvida aí sobre a alimentação e esse desejo incontrolável de comer mesmo depois de ter se alimentado? 991050400 é o zap aqui do Mulher Demais. A gente tá aliando aqui essa necessidade, essa vontade de comer, essa compensação que muitas vezes a gente traz para as nossas frustrações do dia a dia. Tem gente que diz assim, teve um problema no trabalho, vou sair hoje, vou comer tudo. É outra forma de compensação, né, Walter? É outra forma de compensação também. Porque, mais uma vez, é voltado à questão anterior da raiva. Né? Porque ele está descontando. E tem gente que, quando tem alegria, também tem vontade de comer. Porque a gente aprende, ao longo do tempo, a comer tudo cultural. Com o passar do tempo, a gente começa a celebrar. Ontem foi Dia dos Namorados. O que é que a maioria das pessoas fez? Saiu para jantar. Ou foi almoçar. Ou foi, né? Então, meio que uma questão cultural, a gente celebrar com comida. Só que isso tem que ter uma dose aí, né? Uma coisa bastante importante que você falou. Uma coisa é a gente comer demais em datas comemorativas, tipo as 4 festas do ano, vamos dizer assim. Agora, outra coisa é você viver dependente da comida. Aí já tem que chamar atenção, já tem que procurar ajuda, porque alguma coisa já está acontecendo. Uma telespectadora partilha justamente que quando ela sente raiva, ela come. Quando ela sente alegria, ela come. Aí depois que come tudo, me levanta aí para ver se aparece o nome dela, ela diz que fica triste, porque há um sentimento de culpa aí também, né, Milton? Isso. Geralmente, quando a gente vai fazer um planejamento, né, no caso, a gente... eu sempre falo que é uma parceria que a gente tem com o paciente, porque a gente tem que entender os sintomas, entender os momentos que tem de fome dele ou dela. Então, isso aí, tudo no final acaba influenciando demais, no caso da alimentação, enfim, da fome, né?
Às vezes, a rotina de trabalho influencia também muito na alimentação. O DJ André Loyola, que sempre está aqui com a gente, está assistindo a gente, um beijo, André, e está compartilhando o seguinte: ele trabalha à noite, trabalha com música, aí muitas vezes não se alimenta direito, né? Come tarde por conta do trabalho. E aí ele está dizendo o seguinte: o que é que você sugeriria aí com ele para melhorar essa estratégia da alimentação? Porque muitas vezes ele come errado e no outro dia está com um ziriguidal aí na barriga. Isso. Uma das dificuldades maiores para controlar até a própria fome é justamente a regulação do sono. Então, geralmente, quem trabalha nesse período da noite tem uma dificuldade maior de conseguir manter um planejamento alimentar e, em consequência, também conseguir controlar a alimentação. Aí, no caso, o que é que a gente faz? A gente sempre dá uma indicação. Leva uma marmitinha, leva uma maçã, leva uma fruta lá dentro, que é qualquer hora lá no show, no caso ele DJ, pega aqui do lado, come a banana para fornecer mais energia, leva um sanduíche natural. Isso tudo, no período que ele vai estar lá, ele vai estar gastando a caloria dele e vai estar, de uma certa forma ali, ajudando no processo que ele quer, né, no objetivo dele, e auxiliando também na alimentação correta, né? A Raquel do Bairro dos Estados, obrigada pela audiência, Raquel, um beijo para você. Ela diz assim: como evitar esse momento da compulsão? Pronto, então, em relação à compulsão alimentar, eu estava conversando também com ele aqui anteriormente, é que quando a gente acaba restringindo demais a alimentação, principalmente para o processo de emagrecimento, quando a gente passa por longos períodos de jejum durante o dia, isso varia até de pessoa para pessoa. Tem pessoas que normalmente conseguem passar 12, 14, 16 horas de jejum, aí a gente faz um planejamento específico para essa pessoa, mas tem pessoas que também não conseguem passar longos períodos. Então, uma das estratégias que a gente faz é fracionar a alimentação, regrar, não de forma quantitativa, mas qualitativa também em relação à qualidade dos alimentos, distribuir quantidade de fibras, proteínas e algumas quantidades de gordura também, que a gordura também dá uma saciedade. Então, a gente, estrategicamente, de pessoa para pessoa, vai alinhando isso tudinho na alimentação. Agora, Walter, do aspecto psicológico, como é que seria? Olha, quando a pessoa entra no jejum, que é muito severo, ele vai estar mexendo com o psicológico dele. Isso. Então, para ele ter um autocontrole e se manter nesse jejum, ele precisa estar com esse acompanhamento multidisciplinar. Porque ele corre o risco de... Muitas vezes ele nem tem a compulsão alimentar, mas pela maneira como ele está tendo, como ele está fazendo aquele jejum e que está sendo severo demais para ele, ele acaba desenvolvendo, tá certo? Então, a melhor forma de controlar isso é o acompanhamento profissional. É o acompanhamento não só do Nutri, mas o psiquiatra, como já falamos, o psicólogo, para a gente entender também o que é que está por trás dessa compulsão alimentar, tá certo? Porque, na verdade, quem come e come assim desenfreado, na verdade, ele não está querendo saciar a sua fome fisiológica. Ele está querendo saciar a sua fome da alma. Verdade. É uma fome de desejos, tá? Veja, você falou ainda agora, a pessoa que saiu do trabalho, saiu com raiva, não teve um dia bom, hoje eu vou arrebentar. Fiar o pé na jaca. Aí ele está tentando o quê? Matar a fome do desejo de ter, porque ele queria que tivesse um dia de trabalho maravilhoso. Entendeu? Então, é a gente buscar o que é que está por trás desse comportamento para a gente começar a fazer com que o paciente, ele comece a se entender melhor também, expanda essa noção de conhecimento de si mesmo, tá certo? E aí a gente desenvolve junto com ele técnicas e um projeto que possa levar ele no dia a dia aí diminuindo esse comportamento. Eu vou deixar a pergunta do telespectador, como identificar a compulsão, né? Daqui a pouquinho os meninos respondem, porque agora a gente vai ver que a relação e a boa relação com os alimentos deve começar mesmo na infância. É que um estudo da Organização Pan-Americana revelou que no Brasil 12% das crianças entre 5 e 9 anos, elas são obesas. Para mudar esse quadro e introduzir hábitos mais saudáveis, um dos principais requisitos é isso que a gente está conversando aqui, exemplo dos pais. A obesidade é um problema de saúde que até bem pouco tempo só afetava mais os adultos, mas nos últimos anos também tem atingido crianças e adolescentes. Um estudo feito pela Organização Pan-Americana de Saúde revelou que a luz vermelha acendeu para os jovens brasileiros.
De acordo com a pesquisa, 12% das crianças com idade entre 5 e 9 anos são obesas e 7% entre os adolescentes com idade entre 12 e 17 anos também estão acima do peso aqui no Brasil. O estudo feito pela Organização Pan-Americana também chegou a uma conclusão. É que essa obesidade entre crianças e jovens pode ser consequência da vida moderna, da urbanização dos hábitos das pessoas, quando se consome em grande quantidade produtos que são ultraprocessados, com um alto teor de gordura e de açúcar. Só que no caso dos jovens, isso pode ter um efeito arrasador. E para evitar problemas, quando chegar à fase adulta, é preciso haver uma orientação, um disciplinamento sobre o que você vai consumir. Os hábitos alimentares podem ter ligação direta com o comportamento dentro de casa e na família. E a orientação sobre o que comer deve começar bem cedo. Um exemplo disso são as irmãs Sofia, de 6 anos, e Maria Alice, de 4 anos. Oi, gente, olha a minha sopinha de hoje. É de girimum com espinafre. Olha, tem esses negocinhos verdes. Eu acho que é alface, mas eu acho que também é folhinha. Gente, hoje em dia eu tô comendo minha tortinha de legumes. Gente, eu comi uma sopa de girimum. Uma sopinha de Girimum. E agora eu vou pôr brócolis, macarrão e frango. Filhas de uma nutricionista, elas sempre foram orientadas a comer alimentos saudáveis, frutas, verduras e legumes. Elas foram estimuladas até nas brincadeiras a saber o que é bom e o que é ruim para a saúde. E deu um pedacinho de hambúrguer para ela. E aí, Lili? Não gostei. Esse coisa horrível. Horrível? Coisa horrível esse. E você quer o quê? Eu quero uma melancia. Mas é muito fofa. A mãe nutricionista, Ana Cláudia Paletó, adotou cuidados desde que elas eram bem pequenas. Retirou do cardápio alimentos industrializados e deu prioridade aos alimentos naturais. Eu comecei desde cedo, aos 6 meses, com o desmame guiado pelo bebê, onde eu cortava palitinhos de cenoura, tomate, abobrinha, e elas iam colocando na boca. E daí, com o passar do tempo, eu comecei a envolvê-las na compra, no preparo. Hoje elas vão comigo ao supermercado, eu peço ajuda. Vamos lá, quem pega o brócolis, quem pega o couve. E mostrar que cor linda. E aí a gente vai, que cor você quer botar na preparação de hoje? Daí eu chamo elas para me ajudar a preparar algumas vezes, quando posso. E isso tem estimulado cada vez mais. A nutricionista Aniele Brandão atende crianças e adolescentes, uns porque não comem direito e outros porque estão com obesidade. No caso de crianças que elas merecem tratamento, ou seja, são crianças obesas, o importante é procurar um auxílio de profissionais adequados, então pediatra, nutricionista. Muitas vezes esse tratamento ele é multiprofissional, então precisa também de psicólogo, educador físico. O papel dos pais é extremamente importante, né? Os pais, eles são modelos a serem seguidos. Então, é difícil para a criança ela conseguir executar uma alimentação saudável se em casa não tem modelo, se não tem acesso a esses alimentos. Então, essa família prover alimentos adequados é papel dos pais. Então, na dinâmica da refeição, há papéis a serem cumpridos. Aquela boa e velha máxima, né? A palavra convence, mas o exemplo é mesmo quem arrasta, né? Então tá aí. Como é, Desica? Não, tá. Elas, como eu corroborando justamente esse pensamento, né? Às vezes os pais ensinam, mas os pais não mostram como faz. Então é preciso inverter isso aí, começar fazendo. Agora eu vou continuar para cá com o nosso papo e eu deixei uma pergunta aqui para os meninos. Vai para você, Walter. Como identificar a compulsão? Olha, a pessoa ela tem que começar logo a observar o seguinte: se ela está comendo rápido demais, além do normal, tá? Se ela está comendo mesmo sem estar com fome, se ela está comendo, continua comendo, mesmo estando já saciada, tá certo? Se ela começou ou passou a comer escondido, tá? Se ela está se sentindo mais introvertida, se depois que ela comeu está sentindo um sentimento de culpa, raiva, né? Isso. Então, assim,
tudo isso é alerta já para que ela perceba que alguma coisa já está acontecendo. Já a Aline quer saber de você, Milton. É verdade que chá de canela ajuda a emagrecer e passa vontade de comer doce? Pronto, auxilia. A canela ela tem diversas propriedades, antioxidante, acelera o metabolismo e um dos efeitos benéficos também é cortar justamente essa vontade do doce, juntamente até também com o próprio café. O café também, ele, juntando agora para uma informação a mais, o café, geralmente você encontra até sementes de café em loja que vende perfume. Ele geralmente, quando você está sentindo o cheiro de um perfume, ele corta o efeito, né? ele neutraliza. E assim também, não só a canela, mas também o café, ele corta o efeito também da Essa vontade de comer comer. doce. Tem, inclusive, nutricionistas que já aliam, né, o café nessa estratégia mesmo. Mas não é para você trocar a alimentação pelo café, porque aí você vai ter um monte de complicação, não é isso não. Isso. Mas porque não existe um alimento salvador da pátria. A gente anda muito na modinha agora de batata doce, né? Mas não é isso também. Não existe um alimento salvador da pátria. Daqui a pouquinho o Milton fala sobre isso, que a Desica quer que eu responda todo mundo aqui. O Kiko, ele gostaria de saber se existe algum motivo que justifique quando tira o cochilo à tarde, ele acorda com muita vontade de comer doce, brigadeiro, torta, pudim, isso tudo. Beijão, Kiko, pra você. Pronto, isso geralmente dá-se pela desregulação da alimentação, não somente em algum horário específico do dia, no caso dele é à tarde. Porém, isso pode dar no período mais à noite ou período pela manhã. Já é a pergunta aqui da Joyce. Porque geralmente a compulsão é à noite. Ela tá muito acima do peso, ela faz dieta, faz caminhada, mas à noite ela disse que, olha, à noite vem a compulsão, depois que ela termina de comer, ela chora, se sente fracassada. Aquilo tudo que a gente já comentou aqui de identificar a compulsão. Então, ou seja, para o Kiko é à tarde, para a Joyce é à noite. Não tem um horário específico, não tem horário né, Milton? específico, e isso depende de paciente para paciente, né? No caso, a gente vê que tem pessoas como ela falou aí, no período da noite, ele mais no período da tarde. Tem o caso do DJ também, que é mais a alimentação no período da madrugada. Então, com o planejamento alimentar, a gente consegue estratégias, até fracionando também a alimentação, para que evite esses picos de fome, no caso, evite também que o estômago fique por muito tempo vazio e aí ocorra o período de saciedade por maior tempo e, consequentemente, a redução da fome. Muito bom. Walter, que conselho, que dica você daria para quem está assistindo hoje o programa e que está, puxa vida, eu preciso modificar, né, os meus pensamentos, eu preciso enfrentar essa compulsão e eu estou precisando de ajuda? Busca ajuda do profissional, né, para poder, dentro do acompanhamento, poder descobrir realmente o que é que está acontecendo, o que é que está por trás dessa compulsão, que são vários fatores, né? Ele pode estar passando aí por uma crise de ansiedade, ele pode estar com o dia a dia dele com muitas coisas, muita tarefa, ele tem que dar uma desacelerada, isso influi também, a questão do estresse, a questão do cansaço físico, cansaço mental, tudo isso vai estar influindo. Então, é bom buscar essa ajuda profissional para a gente poder ir mais a fundo e descobrir onde é que está a raiz do problema. Muito bom, meninos. Muito obrigada por terem vindo bater esse papo Nada, com a gente, passar o programa inteiro conosco. Obrigada mesmo. Nada. Excelente fim de semana. E eu, como psicóloga da abordagem TCC, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. Tem um livro chamado Pense Magro, da Beck, que vale muito a pena vocês lerem, tá? Esclarece muita coisa.